Bom dia! No documentário que veremos a seguir, vai ser comentado vários aspectos e tópicos sobre o rosto da escravidão no Brasil, características, curiosidades, costumes alimentícios, relação entre chefe e escravo, castigos, revoltas e acontecimentos que realmente marcaram esse período dentro do país. Mas, para darmos início, vamos voltar um pouco ao tempo, no ano de 1530, quando iniciou-se a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil foi implantada no início do século XVI. Em 1535 chegou a Salvador o primeiro navio com negros escravizados. Este ano foi o marco do início da escravidão no Brasil, que só iria terminar 353 anos depois, em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. As primeiras pessoas a serem escravizadas na colônia foram os indígenas. Posteriormente, negros africanos seriam capturados em possessões portuguesas como Angola e Moçambique, e também em regiões como o reino de Daomé, e trazidos à força ao Brasil para serem escravizados. Portugal tinha uma população pequena, de cerca de 2 milhões de pessoas, e não tinha condições de dispensar parte de seus habitantes para sua colônia americana. Para suprir os braços que faltavam, os colonizadores usaram a escravidão, que já era praticada na África e no mundo árabe. O transporte de pessoas escravizadas fomentou a produção de mais embarcações, alimentos, vestuário, armas e outros produtos que estavam ligados ao comércio de gente. Por isso, o tráfico negreiro representou um ótimo negócio para a Europa e movimentava grandes capitais nos 3 continentes. Desta maneira, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses tornaram a escravidão um negócio lucrativo. Superlotaram os porões de seus navios com negros africanos para serem vendidos nos portos brasileiros e em toda a América. Sobre a escravização africana, a substituição da mão de obra dos indígenas pelos africanos foi uma tendência que aconteceu em toda a América. No caso da América Portuguesa, essa migração não foi uniforme e cada local teve fatores específicos que contribuíram para uma migração mais rápida ou lenta. A migração para a mão de obra escrava de africanos deu-se com o crescimento de um comércio que atravessou séculos, o tráfico negreiro. O tráfico negreiro era a atividade que obtinha africanos escravizados em regiões litorâneas da África e transportava-os para a América a fim de revendê-los. A substituição do indígena pelo africano está diretamente ligada à necessidade contínua por trabalhadores escravizados e com a diminuição de disponibilidade dos indígenas. Além dessa necessidade, a alta lucratividade desse comércio fez com que o tráfico negreiro tomasse proporções gigantescas na América Portuguesa e fosse responsável pelo desembarque de quase 5 milhões de africanos. O preço de um escravo africano, por sua vez, era impeditivo, pois era cerca de 2 vezes ou 3 vezes mais caro do que o de um indígena. Bom, agora falando sobre a escravização indígena. Os indígenas foram o primeiro grupo a ser escravizado no nosso país, quando ainda colônia. Aos poucos, essa mão de obra foi sendo gradativamente substituída pela dos escravos africanos, mas essa foi uma transição lenta e não aconteceu de maneira uniforme. Sendo assim, em alguns lugares da América Portuguesa, os trabalhadores indígenas foram substituídos pelos africanos em meados do século XVII, enquanto outros no século XVIII. Os indígenas foram primeiramente escravizados justamente por ser o único grupo que tinha uma grande quantidade para que os portugueses pudessem explorar. A escravização dos indígenas era mais barata, mas uma série de fatores tornavam-na mais complicada de ser sustentada. Primeiro, havia uma questão cultural, pois os indígenas não estavam acostumados com a rotina intensa de trabalho, já que sua cultura de trabalho era de subsistência. Além disso, há o fato de que o trabalho na lavoura, na visão dos grupos indígenas, era um trabalho realizado pelas mulheres. Já outro fator relacionava-se com a questão demográfica. A população de indígenas, sobretudo no litoral, reduziu-se sensivelmente na medida em que avançava a colonização portuguesa. Isso explica pelo fator biológico, pois doenças que foram trazidas pelos portugueses eram fulminantes para os nativos.
mas também pelos conflitos com os portugueses e pela escravização, os quais resultavam na morte de indígenas a milhões. As fugas também eram uma questão relevante, pois os indígenas eles tinham um amplo conhecimento do território, conseguiam fugir e dificilmente eles eram recapturados. E também tem a questão dos jesuítas, que criavam dificuldades para a escravização dos indígenas pelos colonizadores. As condições de vida impostas aos escravos pelos seus senhores era desumana. Os escravos se alimentavam de forma precária, vestiam trapos e trabalhavam em excesso. Trazidos da África para trabalhar na lavoura, na mineração e no trabalho doméstico, os escravos eram alojados em galpões úmidos e sem condições de higiene, chamados de senzala. Além disso, eles viviam acorrentados para evitar fugas, não tinham direitos, não possuíam bens e constantemente eram castigados fisicamente e moralmente. O regime de escravidão no Brasil foi marcado por uma rotina de trabalho pesado e violência, onde os escravos sofriam punições públicas com frequência. Eram proibidos de praticar sua religião ou qualquer manifestação cultural que representava a África. Além disso, eram forçados a seguir religião católica, impostas pelos senhores do engenho, e eram obrigados a adotar a língua portuguesa como seu idioma. A escravidão no Brasil impôs várias formas de humilhação e violência, ocasionando mortes e sofrimentos a milhares de pessoas. Os escravos que trabalhavam na Casa Grande recebiam um tratamento relativamente melhor. Em alguns casos, eram considerados pessoas da própria família. Esses escravos, chamados de ladinos, entendiam e falavam português e possuíam uma habilidade especial na realização de tarefas domésticas. O escravo, e sobretudo a escrava doméstica, era o bem sexual. Muitas vezes, além das tarefas domésticas, era-lhe exigido esse serviço sexual prestado aos senhores e aos seus filhos. Os escravos chamados de boçais, recém-chegados da África, eram normalmente utilizados nos trabalhos da lavoura. Havia também aqueles que exerciam atividades especiais, como os mestres de açúcar, os ferreiros e outros trabalhos designados pelo senhor do engenho. Geralmente, dava-se preferência aos mulatos para as tarefas domésticas, artesanais e supervisões, deixando aos de cor mais escura, geralmente os africanos, os trabalhos mais pesados. Cansados dos maus tratos, os escravos começaram a fazer resistência à escravidão por meio de revoltas, buscando muitas vezes corrigir o excesso de tirania dos seus senhores, diminuir o nível de opressão ou punir os feitores excessivamente cruéis. A resistência contra a escravidão já começava no embarque dos africanos nos navios negreiros. O risco de revolta dos africanos nos navios era tão alto que os traficantes de escravos diminuíram lideradamente as proporções de comida para reduzir a possibilidade e a probabilidade de revoltas que aconteciam geralmente quando o navio estava próximo da costa. As fugas eram uma outra estratégia utilizada pelos escravos e poderiam ser individuais e coletivas. As fugas individuais eram mais complicadas, porque aquele que tentasse realizar só conseguiria ter sucesso somente se ele conseguisse entrar no mato e lá sobrevivesse. Muitos procuravam alcançar grandes quilombos estabelecidos. As fugas individuais se tornaram uma grande estratégia bem comum no século XIX. Como as fugas dos escravos eram constantes, eles se instalavam em grandes cidades como Salvador e passavam-se por lá como libertos. Outra forma de resistência negra era a organização dos quilombos, comunidades livres que eram formadas por negros que conseguiam escapar com sucesso. O mais famoso dele, o Quilombo dos Palmares, que se formou na Serra da Barriga, atual Alagoas, no início do século XVII. Resistindo por mais de 60 anos, nele viveram cerca de 200 mil negros. Palmares sobreviveu a vários ataques organizados por coroa portuguesa, pelos fazendeiros e até pelos holandeses. Por fim, para encerrar, algumas características da escravidão no Brasil foi que os escravos, como já foi dito, eles trabalhavam muito em atividades pesadas no engenho de açúcar. Eles também eram tratados como mercadorias e também não tinham uma alimentação das melhores. A vida do escravo ela era bem dura, contida com muitas lutas e sofrimento. Eles vieram para desempenhar todas as funções possíveis, dos trabalhos domésticos aos agrícolas, dos serviços leves aos mais pesados. Algumas curiosidades, e que também é bem decepcionante, é que a escravidão ela durou tanto tempo que até hoje ela guarda a triste marca de ter sido o último país do Ocidente a abolir a escravidão, em 13 de maio de 1888. Também não há como saber e calcular o impacto desses contingentes na população branca aqui estabelecida. Também não temos com exaustidão o número de habitantes do Brasil no período colonial. Outra que é a festa de Nossa Senhora do Rosário, a padroeira dos escravos do Brasil colonial. Ela foi realizada pela primeira vez em Olinda, no ano de 1645. A santa
ela já era cultuada na África, levada pelos portugueses como forma de cristianizar os negros. Eles eram batizados quando saíam da África ou quando chegavam ao Brasil. Já a culinária, ela teve a sua origem com a chegada dos negros escravizados à colônia. Os africanos escravizados tiveram que recriar seus quitutes com os ingredientes locais. Em lugar do inhame, eles usaram a mandioca e, para substituir o sorgo, eles utilizaram o milho. Para compensar a falta de pimentas específicas, eles recorreram aos condimentos locais e mais tarde ao azeite de dendê. Os negros escravizados, eles também observaram os pratos preparados pelos indígenas, como o pirão, a moqueca e o bobó. Todos eles foram enriquecidos com produtos africanos, como o leite de coco. Também entraram em contato com animais criados pelos portugueses, como a galinha. Assim, surgiram as receitas como o vatapá, o sarapatel nordestino e o xixim.